Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando as lições da revista Compromisso, revista do segundo trimestre de 2021, essa aqui, ó, tá certo? Mateus, o Evangelho do Reino, tá? Estamos estudando a lição de número 3 e que tem por título As Evidências do Cristão. Quais são as características? Quais são as evidências? O que identifica um cristão? Então a gente vai estar aprendendo um pouco nessa lição, tá certo? Gostaria de dizer a você que esse trimestre nós não estamos trabalhando com os slides, tá? Nós não fizemos nenhum slide devido à questão também da pandemia, questão de tempo, enfim. Mas a partir do terceiro trimestre, perdão, 2021, tá? Que começa a partir do mês de julho, tá? O terceiro trimestre, nós estaremos, se Deus assim nos permitir, estaremos deixando também na descrição dos vídeos aqui, tá, o slide da lição. Para você que é professor e até você também que é aluno da Escola Bíblica Dominical, queira estar utilizando os slides para alguma apresentação, alguma ministração da lição, enfim, você também poderá estar tendo essa oportunidade, tá certo? Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, para que nós possamos falar das suas grandezas. Tá? Que a gente não venha falar da gente, mas que a gente venha falar das grandezas do Senhor. Vamos orar, tá? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela nossa vida, pela nossa existência. Nos ajuda para que possamos melhor fazer a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, nos abençoa, que as pessoas que estejam vendo esse vídeo, que estejam aprendendo, estejam estudando essa lição, que elas sejam tocadas pelo Senhor e que o Senhor possa se manifestar a elas. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da lição, como eu falei, as evidências do cristão, tá? O texto base está lá em Mateus capítulo 6, o verso 6, que diz assim, ó: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, uma das evidências, tá? A gente já pode até dizer aqui, tá? Uma das evidências do cristão é justamente a questão da não publicidade, tá? É fazer as coisas em oculto mesmo, tá? Existem pessoas, só para a gente iniciar aqui, que pensam que falar em praça pública, orar numa residência, orar na igreja, ter uma homilética bonita, ter uma oração bonita, as pessoas pensam que isso é uma característica de um cristão, e não é. Nem sempre é. Muitas vezes as pessoas estão fazendo isso para se apresentarem, se exibirem diante das pessoas. Mas o texto de Mateus 6,6, ele diz uma coisa bem interessante: e quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, a Deus que vê todas as coisas, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Não precisa, essa afirmativa do texto está dizendo o seguinte: não precisa você orar numa praça, não precisa você dizer que está sendo injustiçado, não, você tem que contar a Deus. E teu pai que vê secretamente, ele te recompensará, tá certo? Então, sem outdoor, sem holofotes, sem mídias para estar filmando você, para que as pessoas vejam que você está em evidência, não. A Bíblia diz que a honra tem de ser para ele, né? 1 Coríntios capítulo 10, 31, tá? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tá? Não é para a glória nossa, é para a glória de Deus, tá? Um vídeo desse está sendo gravado, não pode ser para a minha glória, tem que ser para a glória de Deus, certo? Aquilo que você faz de bom para uma pessoa, o bem que você faz para uma pessoa, não pode ser glória para você, tem que ser glória para Deus. Em tudo, né? Em tudo, a Bíblia diz isso, em tudo tem de ser para a glória do Senhor, tá certo? Então a nossa introdução, ela diz o seguinte, ó: estes 3 capítulos são um resumo feito por Mateus de todos os ensinamentos que Jesus deixou para seus discípulos. Então Mateus, ele pegou esses 3 capítulos, tá? 5, 6 e 7 de Mateus, ele pegou esses 3 capítulos e resumiu os ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos.
tá? É um manual de comportamento cristão, como o cristão deve se comportar. O interessante é o final da introdução que diz o seguinte: segui-lo ou não é a opção de cada pessoa. Você não é obrigado a seguir. Você não é forçado a seguir isso, tá? Porque existem denominações, existem pastores que estão querendo que você seja obrigado a fazer aquilo. E não é. Em Cristo nós somos livres. Nós não temos nenhum jugo sobre as nossas costas. O próprio Jesus, ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós não precisamos levar jugo de religião nenhuma, de denominação nenhuma, de pastor nenhum, tá certo? Não precisamos. Mas existem as características que nós precisamos observar. Observar para andarmos por elas, andarmos com elas, né? Que essas características precisam fazer parte da nossa vida. Então não precisa A ou B dizer a você o que você deve fazer. Se você ler a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, você vai entender que o Espírito Santo vai revelar para você, vai dizer para você o que deve ser feito ou não. Tá? Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, a Bíblia relata, olha o que foi que a pessoa perguntou, a Bíblia relata que a bebida não é pecado, tá? O beber não é pecado, a bebida alcoólica não é pecado, o pecado é o se embriagar. Então eu posso beber, a pessoa me perguntou, né? Eu posso beber. Eu disse: meu amigo, meu irmão, você está livre para qualquer coisa. Aí citei o texto de 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu perguntei a ele: se você pegar um copo de cachaça, ou um copo com cerveja, ou um copo com uísque, e você beber, isso está sendo para a glória de Deus? Deus está sendo glorificado onde nessa sua atitude? E a pessoa não teve resposta. Tá? Porque a Bíblia realmente fala, né, com relação a embriagar-se. Mas a gente precisa entender que para que você se embriague é necessário um gole. Um gole, ele é o início de uma possível embriaguez. Porque se você não beber, jamais você vai se embriagar. Está entendendo a lógica da coisa? Se você não beber, jamais você vai se embriagar. E se você disser: não, eu vou beber ou eu não posso me embriagar, ok. Você não quer fazer isso? Você não acha que é correto? Mas quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Essa bebida que você vai ingerir é para a sua glória ou para a glória de Deus? É para o seu bem-estar ou é para o bem-estar do evangelho aqui na terra? Então a gente precisa ver algumas coisas que pode ser feito ou não. Paulo, ele dá uma explicação bem resumida nisso aí, bem simples para que a gente entenda. Tá? Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me dominar por nenhuma delas. Você pode, meu irmão, fazer o que você quiser. Agora você precisa entender se essa atitude que você está tomando, essa prática que você vai ter na sua vida, se ela vai ser para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, meu irmão, continua. Mas quem vai fazer essa distinção, se é ou não para a glória de Deus, é você. Sou eu, a pessoa que está praticando. Tá certo? Então, o primeiro ponto da lição diz assim: o perfil do discípulo de Cristo. Qual o perfil do discípulo de Cristo? Mateus 5, de 1 a 16. Diz assim: a aula magna começa com as bem-aventuranças. Capítulo 5 começa com as bem-aventuranças, tá? O que é bem-aventurança? No hebraico, asherê. É uma tradução em hebraico. No grego, macários. Tá? Bem-aventurado em grego é macários. Que significa, no português, feliz. Né? Mais do que feliz. Tá? Então, feliz. Constante estado de graça e de paz da alma. Deixa eu só também abrir um parênteses aqui para que vocês também possam entender uma coisa importante. Feliz, felicidade não significa dizer estar com um sorriso estampado no rosto. Existem pessoas, tá, que estão com um sorriso estampado no rosto e estão morrendo por dentro. Às vezes você olha para uma pessoa, ela está ali rindo, está tranquila, está bem aparentemente, está feliz, mas ela não está
feliz. Ela está aparentemente feliz. Mas essa felicidade que só o Espírito Santo proporciona, só o verdadeiro cristão tem, essa felicidade é algo que emana de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. É uma coisa, é uma felicidade que ela é constante, ela é permanente. Inclusive nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós estamos mais tristes, mais abalados, mais atingidos por alguma coisa. É nesse momento que essa paz, que essa felicidade, que só o Espírito Santo de Deus proporciona, ela vem à tona, porque ela sempre está com o verdadeiro cristão, independentemente da circunstância. Independentemente de ter trabalho, independentemente de ter dinheiro, independentemente de ter comida, independentemente de ter as coisas certinho dentro da sua casa, independentemente da família aceitá-lo ou não, você tem paz, você é feliz. Você não é feliz por um momento. Você não é feliz porque as pessoas querem que você seja feliz, não. Você é feliz porque o Espírito Santo habita dentro de você, tá? Então, eu gostaria de deixar isso bem frisado para que vocês pudessem entender, tá? São 8 citações com a expressão bem-aventurados. Nesse capítulo 5, são 8 expressões com essa palavra bem-aventurado. Tá lá do verso 1 ao 12, tá? Quem tiver tempo aí, pega a Bíblia, abre, tá certo? Confere isso aí que a gente tá falando, tá certo? Começa com ser humilde, tá? Ou seja, uma opinião correta sobre si mesmo. Ô, meu irmão, a gente precisa entender o seguinte: o que é ser humilde? É você andar maltratado, maltrapilho, rasgado, sujo? É você estar sempre dependendo de alguém? Não, meu irmão. A humildade que o Evangelho está falando, a humildade que o texto está dizendo, é você entender que você não é ninguém, que eu não sou ninguém. É entender que aquilo que o meu próximo está passando hoje, eu estou sujeito a passar amanhã. É entender que se hoje eu estou em campos verdejantes, como o Salmo 23 diz, se hoje eu estou em pastos verdejantes, águas refrigeradoras, se eu estou vivendo algo tranquilo na minha vida e o meu irmão não está e meu próximo não está, significa dizer que amanhã ou depois eu poderei estar naquela situação. Então, quando a Bíblia fala com relação à humildade, é isso, é você entender quem você é. É você saber que você não é superior a ninguém, nem eu sou superior a ninguém. Tá? Ou seja, uma opinião correta sobre si mesmo. Entender quem você é. Entender quem eu sou. Depois ensina sobre nossa relação com o pecado. Está lá dos versos de 4 a 16. Segue ensinando sobre a atitude humana em relação a Deus com misericórdia, coração limpo e pacificadores. Versos 7 a 9. Então, o texto, ele está falando, ele fala em 8 vezes, 8 pontos, ele fala a palavra bem-aventurado, mais que feliz, se você fizer isso, tá certo? Aí olha que interessante. A partir do versículo 10 até o 16, Jesus traça a atitude do cristão em relação ao mundo em que vive. O modelo apresentado é exatamente contrário ao que o mundo oferece, por isso, o preparo para os ataques usa uma metáfora como sal e luz, 2 elementos essenciais para a vida. O sal, que conserva e dá sabor às comidas, e a luz, que favorece nossas atividades. O sal puro é formado de minúsculos cristais transparentes e incolor. Né? O sal não permite que os alimentos se estraguem. Entre os gregos e romanos, o sal era usado como moeda de compra e de venda. Isto cerca de 400 anos antes de Cristo, daí a origem da palavra salário. Se os irmãos, se as pessoas que estão acompanhando a gente não sabiam disso, tá? 4.000 anos antes de Cristo, tá? Os romanos e gregos, eles utilizavam o sal como uma moeda de troca, como uma forma de pagamento, como uma forma de dinheiro, como uma forma de recompensa. Por isso dá-se até hoje o nome salário. E muitas pessoas não sabiam disso. Tá? Inclusive eu até um determinado tempo eu não sabia disso. Tá? Mas a palavra salário ela vem justamente da moeda que era utilizada há 4.000 anos antes de Cristo
vir ao mundo, tá certo? A palavra salário. O sal, ele era considerado uma moeda de troca, de alto valor. E uma coisa que a gente precisa também entender é o seguinte, é que o próprio sal, ele conserva os alimentos. O sal, ele não permite que os alimentos se estraguem. Por isso que Jesus usou a questão, quando ele disse assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, não tiver sabor, para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Então Jesus quis dizer o seguinte, dê exemplo. Tá? As pessoas estão aí querendo se matar todos os dias, as pessoas estão aí pecando, as pessoas estão caminhando a passos de gigante para o inferno, mas você é sal da terra, eu sou sal da terra. Uma palavra de conforto, uma palavra do evangelho, uma ministração, uma oração, uma orientação, ela pode tirar uma vida das garras de Satanás. Então, sal da terra. Ficamos sem açúcar, mas não sem sal. Isso é interessante. Quem já experimentou comer uma comida sem sal? Uma carne sem sal? Oh, meu Deus, um frango sem sal. Totalmente sem sabor. Você pode colocar o tempero que você quiser. Você pode colocar o tempero melhor que você tiver. Se esse tempero ele não conter sal, ou você não colocar o sal propriamente dito na comida, não vai ficar bom. Falta alguma coisa, falta o sal. Tomamos uma xícara de café sem açúcar, mas não comemos uma feijoada sem sal. Isso é pura verdade, a gente não consegue fazer isso. Eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que não comem açúcar. Tomam o leite sem açúcar, o café sem açúcar, o chá sem açúcar. Eles não comem, mas o sal é indispensável. É necessário, né? Não é a quantidade, mas a pureza que vai valorizar quem está próximo. Infelizmente, há muitos que passam um sal, entre aspas, uma vida, né? Sem saber e que acabam prejudicando. Parece, mas não é. O texto segue falando sobre a luz, né? O texto segue falando sobre a luz. Deus fez o dia e a noite. Por muito tempo não havia luz nas casas e ainda em alguns lugares mais distantes também não há. Ainda hoje é muito difícil a gente ver isso, muito difícil. Mas ainda hoje existem alguns locais, algumas zonas rurais que não tem luz, né? À noite é totalmente no escuro, durante o dia não se pode ligar um rádio ou um liquidificador para fazer uma vitamina, um suco, não tem geladeira, enfim. Existem muitos locais que ainda não tem luz, né? A luz é fundamental para as atividades do dia a dia. Às vezes, viajando à noite, podemos ver no escuro da estrada uma luzinha acesa em alguma casa, alguns quilômetros de distância. Quando a energia elétrica desaparece em nossa casa, logo buscamos uma lanterna. Sempre, né? Sempre fazemos isso. Pegamos uma lanterna, pegamos uma vela, um fósforo, enfim, né? Para iluminar o ambiente e não acontecer algum acidente. Se você, por exemplo, eu estou aqui, né, gravando esse vídeo para vocês. Se aqui não tivesse, se aqui faltasse a eletricidade que está comigo aqui, automaticamente eu vou procurar alguma coisa para que possa iluminar o ambiente, para que eu não possa tropeçar em algum obstáculo que esteja na minha frente. Uma cadeira, uma mesa, um banco, enfim. Tá? Então, é necessário a luz é necessária. Ninguém acende uma vela no escuro e coloca atrás do sofá. Ninguém faz isso. Coloca-se no centro da mesa para iluminar todo o ambiente. Jesus usa esses dois elementos, o sal como uma presença saudável e edificadora do cristão nesse mundo, com tantas ameaças, e a luz que ilumina e ajuda as pessoas a acharem um caminho que é Jesus. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele está dizendo o seguinte, vocês têm de apontar para mim. Vocês têm de indicar o caminho. E o caminho vai ser indicado por vocês através de quê? Da vida de vocês. Do comportamento de vocês. É isso que Jesus está querendo dizer. E uma pergunta aqui. Que sal tenho sido? Que luz eu sou?
Pare e pense um pouco sobre sua influência nesse mundo. Meus irmãos, a gente precisa entender o seguinte, que nós estamos nesse mundo para influenciar, tá? Eu não sei se vocês já viram, na internet tá cheio disso, né? Os digitais influencers. São pessoas que digitalmente influenciam outras. Existem grandes nomes aí no Brasil e fora do Brasil. E a pergunta que a revista deixa, que a lição deixa pra gente é a seguinte: quem eu estou influenciando? A quem eu estou falando de Jesus? Será que eu estou sendo sal e luz dessa terra? Ou será que eu estou me acostumando com esse mundo, com as coisas desse mundo? É isso o que a lição está querendo dizer. Então, o ponto 2 da lição diz o seguinte: mais instruções práticas, Mateus 5, de 17 e capítulo 7 a 12. Nessa segunda parte, Jesus lembra a lei dada em Êxodo e declara enfaticamente que veio para cumpri-la e não acabar com ela. Tá? Jesus aponta para a lei. Mas Jesus ele não acaba com a lei. Ele diz assim: eu vim cumprir. Eu não vim destruir, eu vim cumprir a lei, porque só ele podia cumprir. Homem nenhum naquela época e na nossa época consegue cumprir a lei mosaica. A lei que Deus deu a Moisés. Não consegue. Tá? São 613 leis, 613 observâncias, tá? Que são resumidas nos 10 mandamentos. Mas, na verdade, não são só os 10 mandamentos. São 613 orientações sobre a lei, que têm de ser observadas. E homem algum conseguiria observar todas elas. Só Jesus conseguiu isso. Ele conhecia muito bem toda a lei e as profecias. Fala sobre homicídio de uma forma direta e pesada. Versos 21 e 26. Vamos ver aqui. Versos 21 e 26 do capítulo 6, se eu não estou enganado. Vamos lá. Não, não é capítulo 6. Ou, perdão, capítulo 5. Desculpa, capítulo 5, tá? 21 e 26, vamos ver o que é que diz aqui. Aqui, ó. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e te recolham à prisão. Em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, as pessoas entendiam que o não matarás, que está lá na lei, né, nos 10 mandamentos, era simplesmente você não matar. Matar a pessoa, tirar a vida da pessoa. Jesus ele foi mais além. Ele quis dizer o seguinte: aquele que se enraivar, se encolerizar contra seu irmão, tiver raiva, ódio do seu irmão, ele já matou ele. É isso o que Jesus estava falando. Ele conhecia além da lei. Tá? Não é atirar no outro com uma arma possante, mas guardar a ira em seu coração. Já matou. Jesus ele quis dizer isso. Tá? Contra alguém já é um homicida. Né? Se você guardar raiva no coração, ódio no coração, de alguém você já é homicida. Diante daquilo que Jesus falou. Quantas pessoas iradas que guardam as 7 chaves no coração toda a sua raiva. Li uma frase que diz: quem guarda a raiva em seu coração é como tomar veneno e querer que o outro morra. Quando a gente guarda raiva, quando a gente não perdoa alguém, quando a gente não libera perdão para alguém, é como se eu colocasse um copo de veneno, tomasse esse copo de veneno e eu esperasse que o meu adversário morresse. Não, quem vai morrer sou eu, meu irmão. Não adianta a gente querer fantasiar a coisa, tá certo? Então,
Quem guarda raiva, ira no coração, ódio no coração, é como se estivesse tomando um copo de veneno e esperasse que o outro morresse. Quem vai morrer é aquele que tomou o copo de veneno. Enquanto o outro vive a sua vida. O que guarda raiva vai definhando. Quem guarda raiva, ele vai decrescendo. Ele vai ficando raquítico. Isso é o que o texto quer dizer. Tá? Daí a beleza do perdão, que é libertação de si mesmo e de suas mágoas. Quando você perdoa, você está livre, meu irmão. Eu não sei se já aconteceu com você. Quando você perdoa alguém, é como se saísse um peso das suas costas. Você não está fazendo um bem em perdoar aquela pessoa. Estou perdoando fulano de tal, eu estou fazendo bem para ele. Não, você está fazendo bem para você. Tá? Você está fazendo um bem para você. Uma autoliberação. Deus sabe que o perdão é o maior e melhor remédio para a nossa alma. O perdão é o maior e melhor remédio para a nossa alma. É fácil perdoar? De jeito nenhum. Mas quando seguimos os ensinos de Deus, temos liberdade e saúde emocional e espiritual. Quando a gente segue os ensinamentos do Senhor, nós temos saúde mental, saúde espiritual, para enfrentarmos qualquer problema. Tá? Dificilmente você vai ver um verdadeiro cristão pegar uma arma e dar um tiro no ouvido. Por maior que seja a tribulação que ele esteja passando, dificilmente eu não vi até aqui um verdadeiro cristão. Tá? Existem outros que não são cristãos. Eles dizem que são, mas não são. Tá? Continua abordando o adultério. Agora ele passou para a questão do adultério, tá? Os julgamentos, os inimigos, e nos versículos 46 a 48, faz uma declaração bombástica. Pois, se amar de quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. É fácil amar? Não. Mas aqui é amar quem nos prejudica. Amar a pessoa que ajudou você é muito bom. Amar uma mãe, um pai, um irmão, um parente é muito bom. Agora, Jesus está dizendo assim, ame os seus inimigos. Aqueles que estão constantemente falando de você. Aqueles que estão constantemente querendo te derrubar. É essas pessoas que Jesus está dizendo, você precisa amar. Você já teve uma experiência de perdoar alguém por ter lhe feito algo que o machucou? Isso é uma pergunta. Tá? Como foi isso? Como se sentiu? Então, se você quiser responder essas perguntas, vai nos comentários do vídeo aí e responde, tá? Se você se sentir bem, se você quiser responder, responde aí, tá? Isso vai servir de edificação para muitos. Seguindo o texto, Jesus nos ensina a orar, oferecendo um modelo que é decorado e recitado, mas pouco vivido, né? O capítulo 6, de 5 a 15. Invoca a Deus que está no céu, mas também entre nós. Reconhece sua santidade ao solicitar a vinda do reino dele em nós e entre nós e submissão total à sua vontade em nossa vida. Tá? Pede o pão de cada dia, a porção diária, solicita perdão pelos pecados, assim como nós o fazemos. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. A pergunta é, será que nós temos perdoado as ofensas das pessoas? Será que nós temos perdoado as ofensas das pessoas? Isso é uma pergunta que fica para que a gente possa saber se isso foi feito ou não. Se isso está sendo feito ou não. Tá? Esta expressão, assim como, é muito forte e nos chama a realidade. Não adianta lindas palavras se a conduta não corresponde. Não adianta, meu irmão, linda palavra. Lindas palavras se a conduta nossa, ela não faz relação com essas palavras. Pede o livramento de Deus para as tentações e termina com a linda declaração, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Infelizmente, essa última frase em alguns grupos não é citada, mas ela fecha com maestria todo o conteúdo da oração. E mais, orar em secreto. Há muitos que fazem lindas orações em público, pois têm facilidade verbal, mas Jesus nos ensina a valorizar no privado. Quando estamos a sós com Ele, há segredos que só podemos contar para Ele e para mais ninguém. Tem coisas, meus irmãos, que nós não podemos estar contando a ninguém. Porque se nós chegássemos e contássemos o que a gente precisaria contar, deixasse de contar a Deus e fosse contar a pessoas, talvez as acusações viriam com mais inflame. Os apontamentos, os julgamentos. E Deus, ele não faz isso. Quando a gente confia nele, quando a gente conversa com ele, quando a gente fala com ele, ele nos escuta, tá? Ele nos entende como homem e como mulher, pois sabe como a gente funciona. Ele é o fabricante, ele sabe da forma que eu funciono, da forma que eu vivo, o que eu penso, o que eu sinto, ele sabe. Também era prática entre os judeus o dia do jejum, e faziam isto todas as segundas e quintas-feiras. Mas faziam de modo que todos vissem. Eles não jejuavam em secreto, que só Deus sabia do ato. Eles queriam que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Dessa forma, mostravam a todos, pelo semblante abatido, que estavam em jejum. Jesus condena esse comportamento. Jejuar pode, mas lave o rosto, se arrume, porque essa atitude é uma relação com Deus e não para se mostrar aos outros. O jejum, meus irmãos, é uma relação com Deus e não para você estar se mostrando a ninguém. Então, a oração eficaz é aquela oração em secreto. Tá? O jejum eficaz é aquele jejum que você faz em secreto. Só você e Deus sabe, mas ninguém. Não precisa ninguém estar sabendo. A não ser que você tenha um propósito de jejum com outra pessoa, mas que vocês não aparentem que estão jejuando. É isso o que Jesus está nos ensinando. Tá? Não mostrem que vocês estão jejuando. Não queiram aparentar isso. Tá? O terceiro ponto, cuidados a serem tomados. Mateus capítulo 7, de 3 a 29. Agora Mateus narra os ensinos de Jesus, fazendo comparação de duas portas, uma estreita e outra larga. Isso aqui é bem conhecido de todos nós, né? A larga leva para a destruição, e a estreita é aquela por onde você assume todos os compromissos de viver os ensinamentos de Jesus. A larga leva para vários ambientes, para várias situações, de várias formas. Mas a estreita é aquela que você passa por ela e que você realmente mantém um compromisso com Jesus. De maneira que mais pessoas queiram sair da porta larga e fácil para a estreita e desafiadora. Uma comparação fácil de entender, mas de difícil decisão. É muito fácil de entender. Eu preciso sair da porta larga para ir para a estreita, mas de difícil decisão, porque muitas vezes ninguém quer deixar o conforto, ninguém quer deixar as facilidades para seguir o Evangelho, ninguém quer. Depois adverte sobre os falsos profetas e usa a expressão lobos e ovelhas. Ora, esta figura era bem conhecida por todos, pois pastorear ovelhas era o trabalho mais comum entre o povo judeu. Tá? Um dos trabalhos mais comuns entre o povo judeu era a questão de pastorear ovelhas, né? E os pastores que cuidavam delas estavam sempre vigiando e preparados para os ataques dos lobos contra as ovelhas indefesas. Os pastores que faziam essa vigia dessas ovelhas, que cuidavam, eles estavam prontos, tá, para visualizar qualquer ataque que aquelas ovelhas pudessem sofrer. Jesus chama a atenção do povo para terem cuidado com pastores falsos, que enganam dizendo que é a palavra. Mas na realidade não é. São líderes que se dizem cristãos, que não têm conhecimento da palavra, distorcem os textos, usam textos fora de contexto como pretexto, interpretam o que acham e pensam como verdade ao povo, que acaba acreditando, até chegar o momento de desencanto por perceber que foi
enganado. Existem pastores que só têm aparência, mas não são. Eles não estão preocupados com as ovelhas, eles estão preocupados com ele. Eles querem o seu bem-estar. As ovelhas, desculpa a expressão, que se danem. Eles querem o seu bem-estar, eles querem ter a sua casa própria, casa na praia, carrão, dinheiro em conta bancária. Mas não se preocupam com aquelas ovelhas que muitas vezes estão feridas, estão indefesas, estão sob ameaça, estão passando fome. Muitos deles não estão nem aí. Então a Bíblia relata que não são verdadeiros pastores, são enganadores. Sempre digo que líder tem que ter caráter. Muitos têm carisma, isto é, facilidade de falar, de convencer, mas não têm caráter. Muitos têm a facilidade de convencer. Existem políticos que, se você colocar num púlpito para pregar, eles vão pregar. Perfeitamente, você pode até se emocionar, porque eles têm carisma. Eles sabem falar. Mas quando a questão é pastorear, eles não têm a menor condição. A não ser que seja um pastor, uma pessoa que tenha sido separada por Deus para aquilo. Quando encontramos líderes com caráter e carisma, isso é muito bom. É preciso comprovar na palavra o que é dito para não sermos ovelhas enganadas e frustradas. Compara com a árvore que dá bom fruto. Se nossa vida está plantada no solo de Deus, raízes para cima, você está plantado em Deus, tá? Os frutos bons e que abençoam as pessoas serão produzidos automaticamente. Mas se o nosso solo não é nele, precisamos ter cuidado. Muitas pessoas estão criando raízes em pessoas, raízes em denominações, raízes em líderes, mas não estão criando raízes em Deus. São fortes candidatos a se decepcionarem. Fortes candidatos a se decepcionarem. Com Deus a gente não se decepciona, mas com o homem sim. O texto termina com a comparação de duas construções, uma casa na rocha e outra na areia. Nada melhor para exemplificar a fé cristã do que aquele que constrói a vida sobre Jesus Cristo. Aquele que edifica a sua vida na pessoa de Cristo. Vêm as chuvas, as dificuldades da vida, como doenças, desemprego e tantas coisas ruins, mas permanecemos firmes, porque nossa fé, nossa casa espiritual está fincada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender isso aqui. Entretanto, quem não tem Cristo e a certeza de que Ele os sustenta ao chegarem as tempestades da vida, soterram porque a construção de sua vida está sobre ideias e crenças frágeis. Quem não está firmado em Cristo, qualquer vento de doutrina, qualquer tempestade, qualquer dificuldade vai soterrar ele, porque ele não está firmado na rocha que é Jesus. Tá? A conclusão da nossa lição. Ao concluir o capítulo 7, Mateus registra como as multidões estavam maravilhadas com os ensinos recebidos desse maior mestre de todos os tempos. E isso aconteceu porque Jesus ensinava com autoridade. Maravilha! Um exemplo para todos nós. Pais, professores e líderes ensinam, mas precisam ter autoridade. Não imposta com agressões, mas com vida exemplar. Isso é muito importante. Existem pais, professores, pastores que querem que a gente obedeça à força. Você tem de fazer porque eu estou dizendo que tem de fazer. E não é isso. É o exemplo de vida. Se você vê que seu pai, se você vê que seu professor, se você vê que o seu líder, ele tem vida para lhe cobrar aquilo, você não vai ser nem cobrado. Você vai fazer com prazer. Jesus, o maior professor de todas as eras, é o nosso exemplo. Então, as minhas raízes têm de estar firmadas em Cristo. Releia várias vezes durante a semana esses 3 capítulos e vá anotando o que mais fala ao seu coração. Anote o que faz e como faz. Depois, o que não fez e a razão disso. Lembre-se de que você e eu precisamos diariamente buscar a orientação do Mestre, que está sempre pronto a nos ajudar. Então, se você quiser ler esses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, e fazer alguma anotação, e comentar nos comentários desse vídeo, faça.
tá? Faça, se você quiser fazer isso. Se você vê que é útil, se você vê que é preciso, faça. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, tá bom? Essa foi a nossa lição de número 3. Nós estaremos brevemente postando a lição de número 4 para a glória de Deus, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome dele. Vamos orar, encerrando a nossa lição, tá bom? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo. Obrigado por essa ministração dessa lição. Que o Senhor seja glorificado nas vidas. Que o Senhor possa estar presente em cada vida. E que almas possam se render ao Senhor Jesus. Nos ajuda que esse vídeo possa ser proliferado nas redes sociais e que, em primeiro lugar, o teu nome seja glorificado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Que Deus possa abençoar.